Em 2021, a startup de veículos elétricos Lucid abriu capital através de uma fusão com uma empresa americana. É difícil exagerar o quão empolgada a empresa estava na época. O Bank of America a chamou de a próxima Tesla e pouco depois de abrir capital, sua capitalização de mercado atingiu 90 bilhões, ultrapassando o valor de mercado da Ford. Seu maior investidor único é um fundo soberano da Arábia Saudita, que neste ponto tinha um ganho teórico de quase 50 bilhões em seu investimento. A Lucid prometeu fazer o veículo elétrico mais luxuoso que o mundo já viu, com especificações técnicas muito superiores ao Tesla Model S. No entanto, 2 anos e meio depois, a empresa não conseguiu corresponder à expectativa. Em 2023, eles venderam apenas 6 mil carros, uma pequena fração das 49 mil entregas que inicialmente projetaram. Apesar de seus carros serem vendidos por quase 6 dígitos, eles ainda conseguiram perder mais de 200 mil dólares em cada carro vendido. A empresa incorre em prejuízos operacionais a uma taxa de cerca de 8 milhões de dólares por dia. A história de uma empresa de veículos elétricos não conseguindo corresponder à expectativa certamente não é única para a Lucid. Dezenas de empresas de veículos elétricos abriram capital em 2020 e 2021, e quase todas elas ou já declararam falência ou estão à beira dela. Por quase todas as métricas, a Lucid falhou como empresa. Não há um caminho óbvio para a lucratividade em um futuro previsível. Ainda assim, não importa quanto dinheiro percam, a Arábia Saudita está sempre pronta para resgatá-los. Desde 2018, o reino injetou 6,4 bilhões de dólares nesse incinerador de dinheiro. Neste vídeo, vamos analisar por que a Lucid está perdendo tanto dinheiro e por que o governo saudita parece determinado a não deixá-la falhar. A Lucid Motors foi fundada em 2007 e originalmente se chamava Ativa. Seu objetivo não era construir veículos elétricos, mas sim desenvolver trens de força elétricos para vender a fabricantes de veículos elétricos. Eles demonstraram o poder de seu trem de força ao adaptá-lo a uma van e mostrá-lo acelerando mais rápido do que 2 carros esportivos a gasolina. Em 2013, contrataram um homem chamado Peter Rawlinson como seu diretor de tecnologia e mais tarde o promoveram a CEO. Rawlinson já havia sido executivo sênior na Tesla, onde trabalhou no Model S. Ao se tornar CEO, decidiu mudar a estratégia da empresa. Com sua experiência em design, ele achou que poderiam fazer carros elétricos inteiros. Também mudou o nome da empresa de Ativa para Lucid Motors. Em 2016, revelaram seu protótipo de um carro esportivo elétrico, mas construir uma fábrica para produzir em massa esse carro custaria bilhões de dólares, bilhões que a Lucid não tinha. Passaram os 2 anos seguintes tentando convencer grandes investidores a financiar seus planos ambiciosos, mas para a quantidade de capital que precisavam, isso foi uma venda difícil. Em 2018, finalmente encontraram um investidor com bolsos fundos o suficiente e uma tolerância ao risco alta o suficiente. Esse investidor era um fundo soberano da Arábia Saudita, que tinha centenas de bilhões de dólares e estava ansioso para fazer investimentos em veículos elétricos. Após receber um investimento de 1 bilhão de dólares da Arábia Saudita, a Lucid começou a construir uma fábrica gigantesca no Arizona para produzir seu primeiro carro de produção, o Lucid Air. A fábrica teria capacidade inicial para fazer 10 mil carros por ano, com um plano de eventualmente expandi-la para 300 mil carros por ano. Lembrem-se de que o CEO Peter Rawlinson trabalhou no desenvolvimento do Model S na Tesla. Sua ideia era criar uma berlina elétrica de luxo semelhante ao Model S, mas com especificações superiores. De fato, a Lucid desenvolveu muitos componentes inovadores, incluindo sua própria transmissão e outros componentes que deram aos seus carros um desempenho líder na indústria. Lucid começou as entregas do Air no final de 2021. No início, só venderam a versão mais cara, o Lucid Air Dream, com preço inicial de 160 mil dólares. Em 2022, começaram as entregas do Air Grand Touring, um pouco mais barato, que começava em 139 mil dólares. Isso era 50% mais caro que um Tesla Model S na época. O desempenho do Lucid Air comparado ao Model S era favorável. Podia acelerar de 0 a 100 km por hora em 3 segundos e atingir uma velocidade máxima de 270 km por hora. Claro que não há estradas onde você possa dirigir tão rápido legalmente, mas a velocidade máxima é ainda assim uma métrica importante para alguns entusiastas de automóveis. O maior diferencial do Lucid Air
é sua incrível autonomia de 830 km, mais de 161 km a mais que o Model S. Isso é possível graças ao trem de força mais eficiente e outros componentes que a Lucid desenvolveu. O Lucid Air realmente tem especificações de desempenho líderes na indústria. Mas assim que as pessoas começaram a receber as entregas, muitas vezes notavam problemas de controle de qualidade, como portas que não fechavam, chave que não funcionava, volantes rangendo, etc. Esses tipos de problemas de qualidade são esperados para uma marca de carro nova com experiência limitada em produção em massa. Nos primeiros 3 meses de 2022, a Lucid aumentou sua produção em sua fábrica no Arizona. No quarto trimestre, produziram 3.500 carros, mas suas entregas ficaram significativamente atrás da produção. Até o final de 2022, tinham acumulado 3.000 unidades de estoque não vendido. A Lucid sabia que para alcançar volumes de vendas altos, precisaria produzir carros menos caros. Em 2023, começaram a vender a versão mais barata, o Lucid Air Pure, com preço inicial de $77 mil. Isso tinha menos desempenho que o Grand Touring, mas ainda era competitivo com o Tesla Model S. Neste ponto, a competição estava esquentando em toda a indústria de veículos elétricos. A Tesla reduziu o preço do Model S para $80 mil, tornando-o aproximadamente o mesmo preço que o Lucid Air Pure. Apesar de lançar uma versão mais barata, as entregas da Lucid continuaram a decepcionar. Em 2023, produziram apenas 8.400 carros, muito abaixo da capacidade máxima da fábrica. Ainda tinham problemas para vender todos os carros que produziam. Até o final de 2023, seu estoque não vendido disparou para mais de 5.000 unidades. Na tentativa de liquidar seu estoque, a Lucid cortou o preço do Air Pure para $71 mil. Este corte de preço de fato estimulou a demanda. No primeiro trimestre de 2024, as entregas superaram a produção pela primeira vez na história da empresa, embora isso mal tenha feito uma diferença em seu estoque. Nos últimos 2 anos e meio, a Lucid vendeu um total de 12 mil carros, uma enorme decepção. Então, o que deu errado? Em 2023, a Lucid vendeu 6 mil carros. Embora seja um número baixo em termos absolutos, o mercado para sedãs elétricos de luxo é muito pequeno. No mesmo ano, a Tesla vendeu apenas 16 mil Model S nos Estados Unidos. A grande maioria das vendas da Tesla são dos modelos mais acessíveis. A indústria de veículos elétricos está avançando rapidamente à medida que novos modelos com melhor desempenho são lançados. Veículos elétricos mais antigos se tornam obsoletos e seus valores de revenda diminuem tremendamente. Os consumidores relutam em gastar mais de $100 mil em um carro que depreciará rapidamente. Outro culpado pelas vendas fracas da Lucid é a falta de infraestrutura de carregamento confiável. Eles se associaram à Electrify America para oferecer 3 anos de carregamento gratuito. As estações de carregamento da Electrify America são notoriamente pouco confiáveis. Muitos clientes da Lucid esperavam uma experiência melhor quando gastavam tanto dinheiro em um carro. Os proprietários de Tesla, por outro lado, tinham acesso à rede de supercarregadores da Tesla, que é muito mais confiável. A fábrica do Arizona, da Lucid, é maior do que o necessário, pois a empresa superestimou maciçamente a demanda por seus carros. Devido à baixa produção, os custos fixos são distribuídos por um número muito pequeno de carros, resultando em uma economia unitária extremamente ruim. Conforme lançavam versões mais baratas e reduziam os preços das versões existentes, a receita por carro da Lucid diminuiu de $160 mil no primeiro trimestre de 2022 para $90 mil no primeiro trimestre de 2024. Custava cerca de $236 mil produzir cada carro, então eles incorrem em uma perda bruta de quase $150 mil para cada carro vendido. Desde que a empresa abriu capital, eles geraram cerca de $1,2 bilhão de receita e $6,7 bilhões de prejuízos operacionais. Dada a desastrosa performance financeira da empresa, talvez não seja surpreendente que suas ações tenham caído mais de 70%. O que talvez seja mais surpreendente é que a empresa ainda não faliu após queimar tanto capital. A principal razão pela qual a Lucid ainda está operacional é o Fundo Soberano da Arábia Saudita, que despejou $6,4 bilhões na empresa desde 2018. Atualmente, eles possuem mais de 60% das ações da Lucid em circulação. Então, por que a Arábia Saudita continua a despejar dinheiro em uma empresa que cada vez mais parece um empreendimento fracassado? A razão reside nos objetivos estratégicos do país, que utiliza seu fundo soberano como instrumento para alcançá-los.
A economia da Arábia Saudita é altamente dependente das exportações de petróleo, responsáveis por 70 a 80% da receita total do governo. Há décadas, o reino tem tentado diversificar sua economia, movendo-se longe do petróleo. Historicamente, quase 100% dos carros vendidos na Arábia Saudita foram importados. Construir uma indústria automobilística doméstica seria uma excelente maneira de diversificar a economia, mas isso é mais fácil dizer do que fazer. O primeiro carro a ser construído na Arábia Saudita só aconteceu em 2010, quando engenheiros da Universidade King Saud produziram um protótipo de SUV chamado Ghazal 1. Embora o carro tivesse sido projetado na Arábia Saudita, ele dependia muito de peças importadas e foi montado por um fabricante contratado. O carro nunca chegou a entrar em produção, pois a universidade não encontrou investidores dispostos. Em 2017, o governo se aproximou da Toyota e solicitou que eles construíssem uma fábrica no país. Depois de um estudo de viabilidade de 2 anos, a Toyota concluiu que a produção na Arábia Saudita seria difícil devido aos altos custos trabalhistas, a falta de fornecedores locais e o mercado local relativamente pequeno. Eles estimaram que o custo de produção na Arábia Saudita seria pelo menos o dobro do que custaria em outros países. Mesmo com subsídios generosos, a Toyota duvidava que esse empreendimento seria lucrativo. Em 2019, a Toyota recusou o pedido do governo saudita. É necessário ter milhares de componentes individuais para fabricar um carro, e em países com indústrias automobilísticas desenvolvidas, existem dezenas, se não centenas, de fornecedores capazes de produzir todos os componentes necessários. Na Arábia Saudita, esses fornecedores não existem. Se você quiser construir uma fábrica de automóveis, precisaria começar a produzir todos os componentes necessários ou importá-los de fora, o que seria extremamente caro. É muito mais eficiente simplesmente importar carros prontos. A Arábia Saudita enfrenta um problema de ovo e galinha. Os fabricantes de automóveis não montam plantas de montagem na Arábia Saudita porque não há fornecedores de peças suficientes. Os fornecedores não abrem lojas na Arábia Saudita porque não há plantas de montagem para vender. Mas qualquer problema pode ser resolvido com dinheiro suficiente. E felizmente, isso é algo que o reino não tem escassez. Era difícil convencer um fabricante de automóveis existente a montar uma fábrica na Arábia Saudita. Então eles tentaram uma abordagem diferente, comprando uma participação majoritária na startup de veículos elétricos Lucid Motors. Eles realmente acreditavam que a Lucid seria um bom investimento? Talvez, mas um simples retorno financeiro não era necessariamente seu principal objetivo. Eles instruíram a Lucid a construir uma fábrica na Arábia Saudita e, ao contrário da Toyota, a Lucid não podia dizer não. Assim, eles efetivamente construíram uma fábrica que iniciou a produção em pequena escala no final de 2023. A fábrica da Lucid na Arábia Saudita é uma planta de montagem semi-desmontada, a qual a maioria das peças é fabricada na principal fábrica da Lucid no Arizona. Veículos parcialmente montados são enviados para a Arábia Saudita, onde passam por montagem final. A instalação de montagem da Lucid está localizada na cidade econômica do Rei Abdullah, que pretende se tornar o hub de produção automobilística do país. Embora a fábrica da Lucid seja provavelmente um perdedor de dinheiro, ela fornecerá habilidades à força de trabalho local. A Lucid é apenas o primeiro passo no mapa rodoviário de produção de automóveis da Arábia Saudita. Eles também se comprometeram a investir bilhões de dólares para criar 2 novas joint ventures com o fabricante de contratos Foxconn e a gigante automobilística sul-coreana Hyundai. As 3 fábricas serão localizadas na mesma cidade, o que espera-se catalisará o estabelecimento de fornecedores locais de peças que possam atender a todas essas empresas. Embora este plano possa funcionar, só o fará a um custo exorbitante. A Arábia Saudita já injetou 6,4 bilhões de dólares na Lucid e provavelmente precisará continuar resgatando-os no futuro previsível. As 2 novas joint ventures que criaram também exigirão muitos bilhões de dólares de investimento. A Arábia Saudita pode de fato criar uma indústria automobilística, mas não está claro se isso valerá o custo. Bem, pessoal, isso encerra este vídeo. O que vocês acham da Lucid? A Arábia Saudita deve continuar com sua estratégia de veículos elétricos ou deveria apenas cortar as perdas? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se no canal.